Simplesmente Paris e eu muito bem acompanhada. Tudo bem, querido? Tudo maravilhoso, e estar em Paris dando aula e tendo a sua companhia como minha aluna é melhor ainda. De onde que você teve essa vontade de estudar a história da moda? Você pode contar um pouco pra gente? Eu sempre me interessei pela história do cotidiano e pela história do corpo, né, de construção social do corpo nas diversas sociedades. Foi inevitável eu cair, né, no estudo da construção da aparência, logo a construção da aparência através da indumentária, através da moda. Luís XIV, talvez tenha, não vou dizer que ele é o primeiro, mas ele é um dos homens na história que, né, de que através da construção da aparência ele poderia mostrar o poder dele de uma maneira mais intensa. E aí não era somente a aparência dele, era a aparência da corte dele. Luís XIV, já no Palácio de Versailles, sai para caçar, e aí leva todo um séquito, e sua amante, uma delas, né, muito destacada, o acompanha. E bate uma ventania que bagunça todo o cabelo dela. E aí ele pega as fitas da roupa dela e amarra as fitas no cabelo para o cabelo não ficar todo, né, naquele estado pavoroso. Pouco tempo depois eles voltam para o palácio e é um momento em que a corte estava fazendo, digamos, um pequeno lanche. As outras mulheres veem a amante do rei com aquele cabelo todo estranho, cheio de fita, né, preso, etc e tal. No dia seguinte, o que as mulheres fizeram? Estavam todas com as fitas amarrando, etc, e aquilo virou uma febre. Através desse curso eu acabei descobrindo que realmente a moda conta a nossa história. Muitas pessoas que têm aquele até preconceito do moda, futilidade, aí você começa a descobrir, né, o quão é importante a moda. Foi aí que você descobriu essa importância de estudar moda? A roupa conta quem você é em qualquer época, desde as sociedades mais tradicionais, nas quais a roupa simplesmente funcionava como uma demarcação de grupo social, de extrato social, de hierarquia, com certeza. A moda expressa o que você é e, principalmente, ela expressa uma construção social de corpo, uma construção social de cada época. Eu até brinco, a roupa ela fala o que você é, o que você não é e o que querem que você seja também. Ou seja, você pode usar moda de diversas formas. Com certeza. Introduz você em certos ambientes, com certeza, né? À medida em que você cresce profissionalmente, à medida que a pessoa está buscando uma ascensão profissional, é óbvio que o traje muda. E se chover, não parapluie, mas olha o sol. Se fizer frio, amo o mundo, mas minha bagagem é um bonde. Eu sou a Júlia Petit e sábado é dia de Mundo Fashion na Band. Valéria Araújo, estou sempre ligado no Mundo Fashion da Band. Tá? Se fizer frio, amo o mundo, mas minha bagagem é um bonde. E eu lembro que às vezes eu sentava no hall dos elevadores da UERJ, e são 12 andares com vários cursos diferentes. E aí eu observava as pessoas, se era um estudante de Direito, se era um estudante de Filosofia, de Ciências Sociais, se era um estudante de Letras, se era alguém da parte da Educação Física, se era alguém que fazia artes, ou se eram as pessoas do andar de Economia, Contabilidade, né? Então, ou da Medicina, que até é bem claro, né? Bem fácil, né? Mas era muito interessante, né? Quando você olha e você identifica. A moda que não morre é se gostar. E o meu refinamento, voilá, lá, 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 lá. A gente já viveu uma ditadura, vamos falar de Brasil, a gente lembra daquela época que era todo mundo meio soldadinho? Que a gente vivia assim, todo mundo com o mesmo tênis, todo mundo com a mesma calça, lembra disso? E de repente teve essa quebra. Por que você acha assim que a gente começou a ser mais autoral? Desde quando? Você que estuda a história da moda, quando a moda começou a mostrar essa
liberdade. Que o essencial está nos anos 50 e nos anos 60. Eu não posso deixar de destacar a força que os movimentos sociais tiveram, né? Quando a gente olha para a década, final dos anos 50, com o movimento negro, nos anos 60 o movimento feminista, um pouco depois o movimento gay, e a moda seguiu junto com isso, né? Você tem vários criadores daquele momento que vão justamente estar junto com todas essas pessoas que estão brigando pelos direitos dos negros, pelos direitos dos homossexuais, pelos direitos feministas, pelos direitos dos judeus, pelos vários direitos. A moda, na verdade, ela vem desde os anos 50, principalmente 60, entrando junto com esses movimentos sociais e mostrando que existe espaço para todo mundo, que as pessoas podem e devem se misturar. Você pensar em toda a história da humanidade, enquanto de repente você não tinha esse tipo de movimento, mas você tinha outras formas de construção da aparência, né? Quando você faz um estudo, por exemplo, da sociedade egípcia, aqui no Louvre é um espaço maravilhoso para se falar disso, né? Quando se fala, por exemplo, quando se vai a Versailles e vemos as imagens de Luís XIV, nossa, tudo se constrói através da aparência. Ontem, quando a gente fez uma aula incrível dentro do Louvre, e quando você começa a ver as pinturas, você começa a se transportar por porquê daquilo, né? Através do que a gente está vendo, através do que as pessoas estão vestindo, é fantástico. Ou seja, não basta só gostar de moda, a gente tem que saber o que tem por trás, né? A história disso tudo. Falar do comecinho da história da moda, quando começou a se falar de história da moda, eu queria que você falasse para o nosso telespectador conhecer um pouquinho. E até o final do século XIV nós temos história do traje, história do vestuário, história da indumentária. A história da moda começa mais propriamente, por se dizer assim, no final do século XIV, início do século XV, que é justamente com o renascimento cultural. Você tem todo um desenvolvimento de uma classe de comerciantes, que é algo muito forte, né? Mas ao mesmo tempo nós temos um desenvolvimento de um gosto pela novidade. E a moda está nascendo aí. Então eu vejo assim como um primeiro grande marco da história da moda, justamente o século XV, né? Com o renascimento comercial urbano e cultural principalmente. O comercial e urbano já vinha há algum tempo, mas o renascimento cultural tem uma explosão muito forte naquele momento. E ali eu acho que é o grande marco, né, da história da moda. Quais são os nomes que marcaram esse momento, assim? Quais são os designers? Se tinham designers nessa época? Não havia designer de moda. Na verdade, o primeiro designer de moda, o primeiro estilista só vai aparecer no século XIX. Nós temos uma moda determinada muito por reis e rainhas. Quais? No século XVI eu poderia te dar um nome genial, que é a Elizabeth I. Para os séculos XIV, XV, XVI, na verdade, esses primeiros séculos de moda, os costureiros eles são anônimos, nós não sabemos quem eles são, em geral nós não temos muita referência. Por exemplo, um tipo de gola que é muito comum no século XVI e que aparece em vários locais, na França, na Itália, etc., que é o rufo, né, que é uma gola muito destacada, que nós inclusive observamos na nossa aula no Louvre. Por que eles usavam aquilo, né? Que parece, a impressão que eu tenho é que eles não podem mexer o pescoço. Exatamente, a ideia é não mexer o pescoço. Ah, é? Era para essa função? De certa forma sim, porque quando um nobre ou um grande comerciante usa um rufo, porque é algo assim muito exclusivo de estratos sociais mais altos, quando eles usam um rufo, aquilo dá primeiro um ar, ele não tem condições de baixar o pescoço, ele não pode fazer isso, né? Ele olha sempre do alto, então ele olha todas as pessoas com ar de superioridade. E segundo, ele não precisa realmente mexer nem pescoço e nem mexer tanto o corpo, né? Ele pode usar roupas pesadas, as mulheres podem usar armações pesadas, né? Porque afinal de contas a mobilidade para eles não era algo tão importante. Eles tinham vários empregados, vários servos que podiam fazer tudo. Inclusive isso funcionava como uma forma de marcar o poder, né? Eu não preciso limpar nada, eu não preciso me mexer. Você fazem para mim.
né? Então a roupa tem uma outra leitura. E a Elizabeth I tem um papel assim bem interessante, até nessa questão da criação da moda, ou a criação de uma peça, porque aquele rufo tradicional que era usado em toda a Europa, né, ela pega aquilo, junta algumas costureiras e coloca: eu não quero mais dessa forma. Ela quer um rufo aberto, né, que se prolongue para trás e que tenha asas. Então criou-se o rufo elisabetano, né, que se torna moda em diversas cortes europeias. E a partir do momento em que ela usava, obviamente, várias pessoas queriam copiar o que a rainha da Inglaterra usava. Charme não se compra e autoestima é tudo que se vê. Conta pra gente por que Paris é considerada a capital da moda. Olha, para surpresa talvez de muitos, eu diria que nós temos Paris como capital da moda graças a um homem chamado Luís XIV, que viveu no século XVII e início do século XVIII. Luís XIV transfere toda a corte francesa para o Palácio de Versailles. Usou essa questão da aparência, né, e através de uma extrema vaidade, uma construção extremamente vaidosa, né, com muitas plumas, com muita maquiagem, com muita renda, com muito, digamos, entre aspas, aí, exagero. Luís XIV usou essa questão de uma aparência vaidosa dentro não só da sua corte, mas exportando moda como uma forma de tornar Paris um centro de cultura na Europa, né? E isso, na verdade, nada mais era do que uma estratégia política, né? Eu olho a moda intimamente ligada com a política. A construção social da aparência de Luís XIV passa por uma estratégia política de colocar a França, especialmente Paris, no centro das atenções da Europa. E Paris realmente, desde Luís XIV, nunca mais saiu, nunca mais perdeu esse título de capital da moda até hoje. Por mais que hoje nós tenhamos múltiplos centros de criação e desenvolvimento de moda, Paris ainda reina. Querido, quero um beijo e agradecer. Obrigada. Obrigado, foi espetacular estar com você, te conhecer aqui em Paris, está sendo um presente, uma dádiva divina. Você é um doce. Não saia daí, eu volto em instantes com muito mais informações diretamente de Paris. Mundo Fashion.